Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. E hoje aqui vou trazer uma frase de Helena Blavatsky muito emblemática, que ela teria dito ali no final do século XIX. Lembrando, ela desencarnou em 1891 e cerca de 20 e poucos anos depois nós tivemos ali o início da Primeira Guerra e depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. E aqui tem uma frase dela emblemática que provavelmente ela estava se referindo justamente a isso, que diz o seguinte: se você pudesse prever o que eu prevejo, você começaria de corpo e alma a difundir o ensinamento da fraternidade universal. Ela é a única garantia. Essa mulher, então, a grande filósofa, esoterista, ocultista do século XIX, nasceu em 1831, faleceu em 1891. Foi perseguida por muita gente, mas ela mesma dizia, daqui a 100 anos vão começar a me entender. E é o que tem acontecido, né? No final do século XX para cá, muita gente tem estudado ela, muitas organizações têm buscado os ensinamentos dessa grande filósofa e esoterista, e aqui ela fala sobre a importância da fraternidade universal. Ela diz que é a única garantia. Bom, a fraternidade considera de que sim, todos somos diferentes. Temos cores de peles diferentes, crenças religiosas diferentes, buscas espirituais diferentes, visões políticas diferentes, porém, para além de tudo isso que nos difere, para além de tudo isso que faz parte dessa casca aqui temporária, existe algo que nos une e justamente seriam, como eu sempre gosto de usar essa plantinha aqui do meu lado, seriam essas raízes espirituais que seriam as mesmas para toda a humanidade. Inclusive tem uma planta que é a Vitória Regia, que gosto muito de trazer a imagem aqui, vou colocar ela aqui para vocês darem uma olhada. Quando a gente olha essa planta de cabeça para baixo, literalmente, a gente percebe que a raiz é a mesma, a fonte das energias dessa planta são as mesmas. É da mesma maneira que a própria humanidade. Então a humanidade também tem essas cascas diferentes aqui, porém, por trás disso, de um ponto de vista espiritual, todos seríamos de uma mesma família, a família humana, a raça humana. Quando ela fala de fraternidade, então é justamente isso, que a gente pudesse justamente se conectar por algo que não é físico, por algo que não é emocional, nos conectarmos por algo que também não é mental, porque o mental está sempre separando, dividindo, rotulando, julgando, que nós pudéssemos justamente nos unir para além de tudo isso. Para que isso aconteça, isso só acontece se o ser humano, individualmente falando, ele faz essa conexão com a própria essência. Se há essa reconexão com a própria essência, o ser humano vai se conectar com as essências de todas as coisas e vai perceber que não existem essências diferentes, mas que existe uma só unidade, uma só essência e que está em todas as coisas. E por que trago essa frase aqui de Helena Blavatsky? 2025, como eu já venho falando aqui em alguns vídeos, nós vamos ter muitas mudanças energéticas, muitas mudanças astrológicas. Júpiter vai mudar de signo ano que vem, Saturno vai entrar em Áries em maio, Urano vai entrar em Gêmeos em julho, Netuno vai entrar em Áries em março, Plutão já mudou de signo, né, de vez, já entrou em Aquário agora, final de 2024. Então todos esses grandes planetas, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, o único que é Plutão, ele mudou de signo agora em 2024, mas os demais, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, vão mudar de signo em 2025. Isso é muito importante, isso é muito relevante, isso vai gerar consequências na nossa vida pessoal, nas áreas da nossa vida, porque é como se vibrasse numa energia durante um bom tempo e aí, mudando de signo, isso altera a dinâmica de algumas áreas da nossa vida. No âmbito global, isso pode também alterar toda uma dinâmica mundial. É claro, eu não estou apresentando aqui essa frase para dizer que vão se repetir ciclos históricos de destruição como aconteceram no passado. Existe a possibilidade, a probabilidade? É óbvio que existe essa possibilidade, é só ver os noticiários, não preciso aqui entrar em detalhes, vocês estão vendo isso. Ou tem gente que prefere nem olhar, porque não gosta de se conectar justamente com essas energias desse mundo que a gente vive, que é um mundo que não é voltado para a espiritualidade, para a busca da alma, não é. A gente sabe que em geral não é. Mas no meio disso, existem aquelas que estão buscando a espiritualidade.
E todos que estão aqui no meu canal, acredito que estão fazendo essa busca. E justamente essa busca é essa reconexão com as nossas raízes espirituais, e na medida que a gente se reconecta com as nossas raízes, a gente vai perceber que as nossas raízes estão unidas com as demais também. É interessante estudar a floresta, né? Quando a gente percebe que por baixo da terra as raízes das árvores elas se entrelaçam, por mais que fora da terra elas estejam separadas. Isso é uma tremenda chave para a humanidade compreender que não adianta a gente brigar, não adiantam os conflitos, não adiantam os julgamentos, não adiantam os N tipos de preconceitos. A humanidade é uma mesma família. Apresento, portanto, essa frase porque ela sintetiza a busca humana, ela sintetiza de fato a grande solução para a humanidade. Conquistar essa paz interior em primeiríssimo lugar. Na medida que a gente alcança essa paz interior, entre todos os elementos que estão em desacordo dentro de nós, a gente chega nessa harmonia, e não é uma aniquilação interna que é preciso ser feito, não. Nós não temos que aniquilar nada, nós temos que assimilar, nós temos que integrar, nós temos que gerar uma harmonia, um equilíbrio entre diversas partes dentro da nossa personalidade. E quando vamos alcançando essa paz, naturalmente essa paz vai reverberando ao nosso redor. E dessa maneira a gente vai podendo influenciar as pessoas positivamente. Também nós vamos atraindo situações que também são equilibradas, porque o equilíbrio está dentro. E naturalmente, então, a humanidade começa a vibrar como um todo nessa espiritualidade. É claro que a gente sabe que o processo é lento, a humanidade ainda continua caindo em certos erros, em certos equívocos. Mas por que cai nesses erros? Por esquecer justamente desse princípio universal aqui que a Blavatsky trouxe de novo no século XIX com muita ênfase. Vou repetir, se você pudesse prever o que eu prevejo, você começaria de corpo e alma a difundir o ensinamento da fraternidade universal. Ela é a única garantia. Então ela diz que é a única garantia por quê? Porque é um processo que vem de dentro e vai para fora. Toda solução que vem de fora para dentro talvez não seja uma boa solução. A verdadeira solução é esse desabrochar, que várias vezes já usei essa analogia, esse desabrochar que o próprio cosmos está fazendo, porque ele está em expansão, o desabrochar de uma flor e também, no nosso caso, o desabrochar da nossa alma, que está lá aguardando o momento em que nós vamos tirando esses pesos que nós temos, o peso do rancor, da mágoa, da raiva, dos arrependimentos, das culpas, dos medos, etc. Na medida que a gente vai abrindo espaço, então, esse sol central, essa flor desabrocha, e a gente vai manifestando de uma maneira muito prática esse princípio da fraternidade e vai, claro, se reconectando a todos os seres, porque no fundo essa divisão é uma ilusão que a nossa mente cria. Então nós, como seres humanos, temos o dever aí de enfrentar essas ilusões dentro de nós, temos o dever aí de educar muito bem essa nossa mente que só divide e separa tudo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho para receber todas as notificações e, como sempre, até o próximo vídeo. Um fraterno abraço.